pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra lá no @Sancler Bernardes e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa em Ação para mais um novo episódio e para a gente continuar com esse propósito que é discutir conteúdos, assuntos e tudo que vem a somar para os fisioterapeutas intensivistas. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso serviço, do nosso propósito do nosso projeto aqui, você pode procurar a gente lá no Instagram, no @UTI Informa em Ação, e lá você tem mais informações sobre o que a gente vem desenvolvendo e sobre a história do podcast também. E para você que já nos acompanha e que confia e que acredita e que tem notado que o podcast é útil para você no seu dia a dia, a gente tem a nossa campanha de apoiadores. Você pode qualquer valor para ajudar a manutenção do podcast, a gente tentar buscar cada vez mais qualidade, e você recebe tudo aquilo que a gente busca como base para preparar todos os assuntos que a gente fala aqui, inclusive o assunto que a gente vai para mais um episódio hoje. E como vocês já estão vendo, a gente tem um convidado muito especial para esse episódio. A gente está aqui com o Lucas Del Sarto, fisioterapeuta de São Paulo. Eu vou deixar o Lucas se apresentar com um pouco mais de detalhes. Lucas, muito obrigado por aceitar o convite, é um prazer ter você aqui com a gente. E só para que a gente, depois o Lucas se apresenta, mas a gente Lucas para conversar um pouco com a gente sobre a ventilação mecânica no paciente neurocrítico. O Lucas tem uma expertise excelente em ventilação mecânica e lida muito com pacientes neurocríticos e a ventilação mecânica do paciente neurocrítico, então eu acho que a gente tem uma conversa aí para essa particularidade da ventilação mecânica e uma população tão seleta e com coisas tão interessantes para discutir, né? Lucas, seja muito bem-vindo, deixo o espaço para você se apresentar aí. Obrigado, Sancler, obrigado, Débora. Tudo bem, pessoal? E se você quiser me encontrar no @LucasDelSarto do Instagram. Está aí, mais ou menos isso, né? Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto, parabéns pela condução do podcast, é fantástico. Estou muito feliz em poder conversar com você, Débora, e você, Sancler. Tomara que eu possa ajudar. Estou falando com vocês, como você disse, daqui de São Paulo, de dentro da Santa Casa de São Paulo, que fica no centro de São Paulo. Então imagina se eu atendo paciente com TCE, imagina se eu atendo paciente com trauma. Aqui em São Paulo são mais de 10 acidentes de moto por dia. Tem um dado bem legal também, quer dizer, legal, né? Mas desses 10 pacientes que sofrem acidente de moto, 2 vão a óbito. Eu estou falando só de acidente de moto aqui em São Paulo. A Santa Casa, eu estou falando com vocês, é o maior hospital filantrópico da América Latina, referente, sim, trauma também. A gente tem um dos maiores pronto-socorros do Brasil. Então, neurointensivismo faz parte tanto da minha formação quanto da minha prática diária aqui na Santa Casa. Muito bom. Que bom, excelente. Seja muito bem-vindo, Lucas. Eu já agradeço de antemão, a sua participação, disponibilizar o seu tempo aqui pra gente, para gravar, e eu acho que é um assunto que tem bastante coisa pra gente falar, né? E eu queria começar, eu lembro que uma vez eu prestei uma prova, e aí a questão era quais os cuidados, faz muito tempo, tá? Com pacientes neurocríticos, né, em ventilação mecânica. E aí eu lembro que na época, assim, a condução dos estudos era meio tipo, paciente neurocrítico em ventilação mecânica, você tem que, né, e depois a gente pode se aprofundar em cada um, mas SO2, posição da cabeça, né, e temperatura do corpo, né. E aí eu queria saber, começar assim a conversa mais geral, né, mudou muita coisa de lá para cá? Esse é o famoso checklist do paciente, né, que a AMIB recomenda de 10 em 10 minutos se o paciente estiver com a pressão intracraniana subindo, né? Não mudou, não. O checklist é justamente isso. Cabeceira elevada, porque com a cabeceira elevada você facilita o retorno, a gente esquece que tem retorno venoso de cava superior, né? A gente só pensa no retorno pé, né? Só pensa no pé, né? Existe uma cava superior, facilita o retorno venoso, facilitando o retorno venoso, você diminui a pressão intracraniana e facilita a pressão de perfusão cerebral, que são inversamente proporcionais.
né? Pique alta, PPC baixa. A fórmula, uma das mais famosas que tem em neurointensivismo é PPC igual a PM menos pique. Então, posição da cabeça neutra também, se você inclinar ou rodar, você pode comprimir um pouco o jugular, que também dificulta retorno venoso. Então é isso, pupila faz parte também, todo mundo que vai lá não precisa ser médico, físio, técnico de enfermagem, enfermeiro, entrou dentro do quarto, vale a pena avaliar a pupila também, quer dizer muito sobre o hemometabolismo encefálico, a pressão intracraniana. O que mais que você disse que era? E a temperatura corporal. Ah, sim, temperatura, né? Paciente neurocrítico não pode ter febre de jeito nenhum, isso é um mecanismo neuroprotetor. Febre aumenta o hemometabolismo encefálico, aumentando o hemometabolismo, consome mais oxigênio, mesmo se o fluxo sanguíneo for normal. A gente chama isso de hipóxia hipermetabólica, quando o paciente tem febre e um aumento do VO2. Se o DO2 não acompanha e o VO2 está aumentado, tem hipóxia também, faz parte. Agora você tem um cenário, né? Esse cenário é um cenário de uma UTI onde você não tem tanta monitorização multimodal. É isso que você tem que fazer. Agora a gente depois pode falar de um cenário, pintar um cenário ideal para vocês aqui. Como a gente vem caminhando, né? Evoluindo, desenvolvendo e tal. Mas assim, outro dia eu tava até conversando sobre outro assunto com uma pessoa, né? E ela tava falando para mim, Débora, acho que a gente às vezes tem esquecido um pouco, quando a gente fala de temas gerais, assim, na fisioterapia, da realidade do país, né? Ela falou, porque aí a gente fala, por exemplo, né, do motomed, de eletroestimulação, né, que são muito legais, mas que no fundo representa qual porcentagem, né, das UTIs. Então eu acho que é legal a gente começar, Lucas, enfatizando isso. O que você acha que é o básico que todo mundo tem que saber e pode fazer? Assim, eu não tenho nada de monitorização na minha UTI, né? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso pensar ali de cuidados para o meu paciente para não piorar a situação dele, né? E até da parte da hipertensão intracraniana, porque às vezes em grandes centros a gente sofre com catéter, né, para medir. Então, acho que a gente podia começar pelo básico, né, que não pode faltar para ninguém, e aí depois a gente pode avançar para o que a gente tem de mais avançado, né. Deixa eu até fazer um adendo nessa pergunta, Lucas, rapidinho. E não necessariamente é só para os setores que a gente não tem essas monitorizações mais avançadas e um manejo diferente do paciente. É também aquele feeling inicial que todo profissional deveria ter, porque eu também, por mais que vamos supor que eu tenha lá monitorização de pique, eu tenho BIS, eu tenho um catéter de saturação central, eu tenho tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, se eu não souber uma coisa básica, eu vou ficar dependendo daquele número, bater um teto e etc. Então, esse olhar inicial que todo profissional que lida com neurointensivismo deveria ter. Perfeito. Então, vamos lá. Qual que é o teu principal objetivo do físio, do médico, de qualquer profissional dentro da terapia intensiva quando está lidando com o doente neurocrítico? É evitar a famosa lesão secundária. A lesão primária já foi, o cara bateu a cabeça, ou o cara retirou um tumor, ou o cara tem uma meningite, ou o cara teve um traumatismo raquimedular, isso tudo entra, né? Ou é uma neuropatia muscular degenerativa, enfim, ela, Duchenne, Guillain-Barré, esclerose, isso também entra em neurointensivismo, tá? Então, a principal função é evitar a lesão secundária. O indispensável é você estudar hemometabolismo encefálico e a influência que os gases têm no fluxo sanguíneo cerebral e na pressão de perfusão cerebral. Isso tem que estar muito bem desenhado. Um material indispensável que eu acho que tem que ter dentro da UTI, e que eu acho que nem isso é difícil você encontrar, é um capnógrafo, pelo menos um capnógrafo. De preferência, um capnógrafo calibrado. Não adianta nada você colocar um capnógrafo no seu paciente e passar um plantão com aquele famoso gap. Na gaso veio um CO2 de 40. Aqui está me mostrando 16, tá? Então é um gap de 24. Não, isso não existe. Ou você tira isso e coleta gaso de forma seriada, ou você calibra isso daí. Então, além das informações... Então não vale aquele capnógrafo que fica naquela gaveta esquecido lá, né? Que a pessoa tira
hora que tem porque isso vai atrapalhar, e eu tô te falando porque eu já vi muito caso assim, tá? Então, gaso de forma mais seriada, é importante se você não tem nenhum capnógrafo e uma monitorização de pique. Detalhe, Débora, 50% dos pacientes que têm pique normal evoluem com uma baixa oxigenação do cérebro, mesmo com pique normal. Ou seja, a pique, ela não exclui uma hipóxia tissular, não. Não é porque o paciente está com uma pique de 12, 13, que ele não está evoluindo com lesão secundária, tá bom? O paciente só vai evoluir com um aumento de pique se ele tiver algum tipo de edema, ou intersticial, ou citotóxico, ou vasogênico. Tirando isso, a pique vai ficar normal e o paciente vai continuar tendo lesão secundária. Então, o básico, vamos lá, o básico, entender e capacitar sobre hemometabolismo encefálico, que é a influência dos gases no fluxo sanguíneo cerebral, um capnógrafo para você monitorar muito bem o CO2, porque o CO2, a cada milímetro de mercúrio que você muda, a cada milímetro de mercúrio, você altera o fluxo sanguíneo cerebral em 3, 2, 3%. E isso é real, tanto para mais quanto para menos. E os dois têm um potencial lesivo, ou seja, no CO2 de 40, vamos pegar um ponto médio, o teu paciente está com 50, 55 ml a cada 100 gramas por minuto de fluxo sanguíneo. 41, ou seja, você abaixou um pouquinho o parâmetro do ventilador, 41, ele já tem 50 ml mais 3%, ou seja, eu tenho um pouco de vasodilatação. 39, eu já tenho menos 3%, eu tenho um pouco mais de vasoconstrição. Então, isso é responsável por uma porcentagem significativa de lesão secundária. O que a gente vê muito em pronto-socorro é aquele paciente com edema na tomografia, né, sinais de edema na tomografia, porque não tem a pique, que é uma dica para você ver se seu paciente tem edema na tomografia, método Lucas. E não fui eu que criei, isso está publicado. Juro. Você tira as vogais, tá bom? Fica o L, avalia a linha média, fica o C, cisternas e ventrículos, e o S, sulcos e giros. Ó, que perfeito, acabou. Então, legal. Desvio de linha média, apagamento de sulcos e giros e assimetria de ventrículos. O paciente está com hipertensão intracraniana. Pega esse cara, gasometria com CO2 de 20, ainda hiperóxia, que também causa vasoconstrição. Mas uma coisa que sempre me questionar, Lucas, mas o oxigênio não tem tanta influência no fluxo sanguíneo cerebral que nem o CO2. Mas o oxigênio, a partir de 200, já começa a causar uma vasoconstrição. Lucas, 200 é muito difícil. Não, cara. O cara ficou 12 horas na neurocirurgia com ventilador de anestesia FI de 100%. Ele chega para você com isso. No pronto-socorro também, entubou, taca FI de 100%. Isso causa vasoconstrição. Não tem, às vezes também, né? O povo também vai levando e tá tudo bem. Vai levando. Então, respondendo a sua pergunta, pelo menos um capnógrafo e uma capacitação em hemometabolismo encefálico, que é muito rápido, eu acho que é essencial para começar a evitar a lesão secundária desse paciente. Ótimo. E aí, Lucas, você está botando o mínimo, né? A gente pensando assim, poxa, então uma pessoa, eu achei interessante que a sua segunda parte você coloca, e um estudo do hemometabolismo. Então não adianta também eu ter só as monitorizações sem saber esse entendimento. Eu que aquilo, exatamente. E eu queria ouvir de você assim, como é que você tem visto hoje em dia o cenário da UTI para isso, na formação dos profissionais? Você que lida com esse tipo de paciente, com outros profissionais que trabalham, é lógico que no seu serviço, como vocês têm um atendimento de um fluxo grande de pacientes assim, demanda mais, mas você acha que onde é que estão os gaps da formação do fisioterapeuta em UTI para entender sobre isso, para estudar sobre isso? Neurointensivismo faz parte da minha formação. Eu fiz um aprimoramento de 1 ano em neurointensivismo aqui na Santa Casa. Primeiro problema, Sancler e Débora, não existe mais isso, tá? Então, se você pegar aqui em São Paulo algum curso de neurointensivismo para fisioterapeutas, não tem. Você vai ter um curso aqui fazendo não é uma propaganda, tá? Mas sem conflito de interesse nenhum. O único curso de neurointensivismo que eu conheço é o do Rio de Janeiro, do Sérgio Nemer. Mas acho que ele faz uma vez por ano
um curso de neurointensivismo pegando desde a parte de ventilação mecânica até uma parte de reabilitação, dentro da UTI, né? Então é muito difícil você achar um curso, uma capacitação para esse perfil de paciente. Dentro das instituições, sim, nas instituições que eu trabalho aqui na Santa Casa, no Hospital Samaritano, a gente tem treinamento e tem protocolos que tem que seguir à risca. Esses protocolos viram número no final do mês. Se esses números forem favoráveis, a gente mantém nossa estratégia, se não, é hora de rever as estratégias e mudar o protocolo, que acontece também. Principalmente, não sei se vai dar tempo da gente falar, com relação ao desmame ventilatório desse paciente, que tem muito mais particularidade, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, é difícil você achar capacitação, curso, especialização, aprimoramento nesse perfil de paciente. E é um perfil de paciente tão comum, né? Os trabalhos mostram que em uma UTI geral, 10% dos pacientes são neurocríticos, em uma UTI geral. Eu acabei de sair de uma UTI aqui em cima, que é uma UTI da cirurgia cardíaca, que tinha 40% de neurocrítico. Da cirurgia cardíaca, 40% de neurocrítico. Tá? Detalhe, de cada 4 pacientes neurocríticos na ventilação mecânica, um já desenvolve SARA também. Olha o problema, olha como é constante essas admissões, como é comum admitir esse paciente e como falta curso, falta aprimoramento, falta capacitação. Aqui na nossa também, teoricamente a nossa UTI é uma UTI de clínica médica, né, mas sempre tem pelo menos um, assim, dos 12 leitos, sempre tem pelo menos um, assim, efetivamente com hipertensão intracraniana, né, com necessidade desses cuidados, né. Uma coisa que eu queria que você falasse mais diretamente, que eu ainda vejo muita gente batendo cabeça, né, e assim, quando a gente pega, porque tem uma historinha, né, do CO2, assim, uma história dentro de uma linha do tempo, né, do que se usava antes, do que foi se descobrindo, né, e aí eu acho que é um problema real, porque muita gente parou lá no começo, né, da discussão do CO2. Então, assim, a gente ainda vê muita gente sempre hiperventilando. Em todos os momentos desses pacientes hiperventilando, né? E aí, eu acho que, né, além de não ter cursos, enfim, nessa área, se propaga muito, né? Quando você está dentro de uma UTI com pessoas mais antigas, que não se atualizaram, se propaga muito informação errada, né? Então, o que é hoje do CO2? O que a gente tem que fazer? O que é preconizado? CO2 alto, CO2 baixo, CO2 normal? E até para situar, né, quem está ouvindo, porque isso depende do tempo de formato de cada um. Então, a Débora falou da linha do tempo. Então, eu lembro de épocas em que eu fui a formações em que isso era literalmente recomendação de todos os cursos que você fazia que tinha paciente neurocrítico. Você hiperventila o paciente. Então, assim, a gente evitava uma hipertensão intracraniana pelo manejo do CO2 às custas de diversos pacientes sofrendo de isquemia, pelo que o Lucas já falou, de baixo fluxo cerebral e etc. E é bem o clássico da hiperventilação associada à hiperoxigenação, né? Isso era muito comum em UTIs neurológicas, infelizmente, né? E aí, diga aí, Lucas, como é que a gente anda hoje em dia em relação a isso? Mas em sala de trauma, a gente escuta muito isso ainda, né? Poxa, tá com sinais de hipertensão, aumenta os parâmetros ventilatórios do seu paciente. Vamos fazer o seguinte, se a gente pegar as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, ela recomenda 35 a 40, né? Normal, mas com limite inferior, né? Tá? Limite inferior, 35 a 40. Quais são? Existe algum respaldo literário para hiperventilar? O protocolo mais famoso no mundo com relação à ventilação mecânica do doente neurocrítico é o protocolo de Seattle. Depois, quem estiver assistindo, dá um Google aí. O protocolo de Seattle é bem interessante e ele permite, em algumas situações, chegar até 30 de CO2 naqueles pacientes com monitorização multimodal adequada. Quais são os pacientes quais são essas monitorizações? Pelo menos uma PTiO2, que é uma pressão tissular de oxigênio, que avalia a quantidade de oxigênio no interstício cerebral, isso é caro, e uma monitorização de PIC. É o NIS, é? Tem também, tem outras marcas. Enfim,
Você tendo esses dois parâmetros, você pode sim hiperventilar ou até mesmo hipoventilar o seu paciente para causar uma vasodilatação e levar mais oxigênio para o cérebro naqueles pacientes que estão com hipóxia encefálica, porém com pique normal. Tá vendo que você pode até abaixar parâmetro? Agora, essa história de hiperventilar sem monitorização, não pode. A hiperventilação é recomendada só com monitorização adequada, monitorização de isquemia, ou até uma microdiálise, que também é caro, que avalia sinais de isquemia. Hiperventilou. E agora o que tem mais demais está voltando, viu, Sancler e Débora? Voltando forte agora é o catéter bulbojugular, porque ele é barato, de fácil interpretação e não é invasivo. Quer dizer, não é invasivo, ele não vai no cérebro, no intestino cerebral, ele vem na jugular. Fácil, barato e de fácil interpretação. Você pode alterar parâmetros ventilatórios, hipercapnia ou hipocapnia, baseando na taxa de extração cerebral de oxigênio. É muito bem-vindo e é barato também respondendo, incluindo no capnógrafo, mas tem que ter alguém para passar, porque ele é contrafluxo, né? Então tem uma particularidade. Então é o seguinte, a dica é não hiperventile o seu paciente. Você pode causar áreas isquêmicas que estavam preservadas e evoluir com lesão secundária em outras áreas. Tem um estudo grande que fez em cachorro, hiperventilou de forma indiscriminada e profilática cachorro, metade fez isquemia e a outra metade fez edema vasogênico. Por quê? Eu vou falar para vocês por quê. Tem estudo mostrando que depois de 30 minutos você vai hiperventilar o seu paciente de forma indiscriminada e profilática. Vamos lá. Bom, quando eu falo profilática, eu acho que está com hipertensão intracraniana. Aumenta o parâmetro ventilatório. O vaso, né, as arteríolas pré-capilares, elas vão fazer isso daqui, ó. Isso acontece e acontece na hora. Você pode aumentar o parâmetro ventilatório do seu paciente e olhar a pique dele, vai cair. Aliás, Sancler e Débora, se você pegar esses dois dedos e fechar aqui a jugular do seu paciente, você vai ver a pique aumentar, ó, 13, 15, 17, só fazer esse teste. É a influência que isso tem. Então, você aumentou os parâmetros, o vaso fecha. Que legal. Hiperventilação é sinônimo de hipocapnia, vasoconstrição. A pique vai começar a cair. Depois de 2 horas, tem trabalho falando em até 30 minutos, tá? Esse vaso começa a abrir, mesmo você mantendo o CO2 que você deixou hiperventilando. Ou seja, ele perde a reatividade ao CO2. Só que você não vai manter esses parâmetros para sempre. Você vai depois retornar aos parâmetros iniciais. Aí tem o efeito que a gente chama de efeito rebote. Esse efeito rebote é uma vasodilatação que o paciente tem até 30% a mais de fluxo sanguíneo cerebral que ele tinha antes de hiperventilar. Então, olha o perigo. Com parâmetros que antes mantinham ele normal, né? No CO2 normal. Então, você tem o perigo de vasoconstrição com isquemia e o perigo de edema vasogênico. Edema vasogênico é quando você aumenta muito o fluxo sanguíneo, a pressão hidrostática aqui fica maior que a oncótica e eu tenho extravasamento de líquido para o intestino. É como se fosse um AVC por extravasamento de líquido, um paciente hipertenso, assim, entendeu? Então, não faça, só se tiver monitorização adequada. Mas se tiver uma pique, isso que não, só para finalizar o raciocínio. Se tiver uma pique, não. Só com a pique está aumentando, não. Só com a pique não, porque você não tem acesso ao fluxo sanguíneo cerebral, apenas a hipertensão. Como eu falei para vocês, mesmo o paciente com a pique normal, você pode estar causando lesão secundária no seu paciente. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Não sei se vai ficar claro assim, mas, por exemplo, para ter aumento de pique, precisa ter um edema ali dentro. O principal edema que ocorre quando você hiperventila o paciente chama edema citotóxico. Você hiperventilou o paciente, o vaso fechou, não levou oxigênio para aquele local, não levando oxigênio para aquele local, a bomba de sódio e potássio do neurônio, ela para de funcionar. Porque a bomba de sódio e potássio, ela precisa de oxigênio para funcionar. Ela precisa de oxigênio porque ela manda sódio para fora e traz potássio para dentro do neurônio. É contra o gradiente de concentração. Se é contra o gradiente de concentração, precisa de energia. Se não tem energia, ela para de funcionar e o neurônio começa a acumular sódio dentro.
acumulou sódio dentro, a água começa a entrar dentro do neurônio para regular a osmolaridade, e o neurônio incha. Até isso acontecer, até aumentar a pique, já tem toda a cascata inflamatória prévia aí, causando lesão secundária. Então, só pela pique, não. Precisa ter outra monitorização para você encarar uma hiperventilação. E detalhe, pequenas, não é assim, o cara está com 6 ml quilo, põe 8 e põe uma frequência de 30. Pequenas alterações de parâmetro ventilatório, se você, Sancler, Débora, pegar uma frequência de 16 e pôr 18, você já vai ver a alteração no hemometabolismo encefálico do paciente. 1 milímetro de mercúrio de CO2 já tem alteração de fluxo sanguíneo cerebral. Olha a importância que você tem na mão ajustando o ventilador, hein? E o que eu ia colocar, né? Dedo nervoso, videogame. E o que eu ia colocar, Lucas, eu ia te perguntar outra coisa assim. Inclusive, algumas pessoas que recomendam, né, a hiperventilação, algumas pessoas falam assim, não, mas depende da situação. Se for uma situação de urgência, para que você possa fazer aquilo, para controlar um pouco o aumento da pressão intracraniana, para que outras intervenções possam ser tomadas. E aí tem a ver com isso que você falou, que é a questão do tempo, né? Então, essa é outra coisa que eu queria te perguntar. Tá, vamos supor que eu tenho uma monitorização multimodal, e aí eu vou hiperventilar. Mas eu vou hiperventilar para quê e durante quanto tempo? Porque, como você disse, eu não posso hiperventilar e ficar tratando um paciente neurocrítico do ponto de vista de lesão neurológica só com ventilação, mesmo que eu tenha uma monitorização multimodal. Exatamente. Então, o que as diretrizes recomendam? Você pode hiperventilar se o paciente já perdeu todo o mecanismo de defesa da doutrina de Monro-Kelly. O que é a doutrina de Monro-Kelly? É um mecanismo de defesa que, mesmo com o aumento da pressão intracraniana, você tem algumas variáveis que se alteram, que é desvio de líquor, de fluxo sanguíneo, e por último é a herniação. Então, quando você vê uma tomografia, tem um desvio de linha média, ele já está na última defesa de Monro-Kelly. Então, as diretrizes falam o seguinte: hiperventila o paciente se você encontrar herniação na tomografia. Por quanto tempo? Cara, herniação na tomografia já é uma e pique aumentada, mesmo após, por exemplo, qual que é o nosso protocolo? Cabeceira elevada não resolveu. Otimiza sedação para diminuir muito o hemometabolismo encefálico, o metabolismo encefálico e o fluxo sanguíneo cerebral, eles andam juntos, que é o DO2 e o VO2. Então, se o paciente, por exemplo, tem febre, dor ou convulsão, o fluxo sanguíneo ele aumenta para compensar a taxa de extração cerebral. Tá? Então, tem que manter esse cara sedado, que é um mecanismo neuroprotetor, para o fluxo sanguíneo cair também. Então, otimizou o posicionamento, sedação também, CO2 de 35 a 40, e a pique continua aumentando, esse paciente vai para a craniectomia descompressiva. Aqui nem fala, aumenta parâmetro ventilatório, ele já vai direto para a craniectomia descompressiva. Por isso que eu fico meio assim de dar alguma recomendação aqui, hiperventila durante 20, 30 minutos. Isso não... Quando você entende, você vê que vai ficar sem local para hiperventilação, literalmente, né? Exatamente, aí você hiperventila. O consenso de Seattle também, que é o mais famoso que eu falei para vocês, ele permite a hiperventilação do paciente que não está com uma PTiO2 baixa, ou seja, aumento de pique, porém sem PTiO2 baixa, ele permite chegar a 30, mas ele não fala por quanto tempo, tá bom? Muito bom. E Lucas, diga, Débora, diga lá. Não, pode ir, que eu ia mudar. Eu vou meio que mudar o rumo, assim, da pergunta. Então vai. Pode seguir. Não, eu ia falar pra gente falar um pouco sobre o desmame, né, desses pacientes. Acho que então falar antes, que depois a gente vai pro desmame. Então, ainda sobre isso, uma das dificuldades que a gente tem, como a Débora colocou, às vezes as pessoas, elas não conseguem captar, não conseguem entender e etc e tal, todas as diretrizes recomendam que você pode fazer esse tipo de ventilação e o controle do CO2 dos pacientes em qualquer modo ventilatório, mas a gente ainda sofre uma influência de anos e anos de pessoas falando que paciente neurocrítico você ventila em VCV, paciente neurocrítico você ventila em VCV. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre a escolha do modo ventilatório que a gente vai ventilar esses pacientes. Exatamente. As novas orientações de ventilação mecânica publicadas ano passado, eles não recomendam o VCV, mas as diretrizes de 2013 recomendam o VCV, tá? E faz todo sentido para mim. Se você quer controlar volume minuto, mais fácil, a sua variável você consegue de controle, com a pressão, mas é mais difícil, né?
Porque com a pressão, dependendo da impedância do sistema ventilatório, ou seja, esse volume vai variar bastante, né? Vai uma rolinha ali, um catarro ali, um volume a mais que diminui complacência, esse volume ele vai ficar se alterando, tá bom? Em VCV, não. Independente de alterações de impedância do sistema ventilatório, complacência e resistência, entra aquele volume com aquela frequência, volume vezes frequência é volume minuto, então o CO2 fica paradinho ali, você não tem alteração de CO2. Nosso protocolo. Enquanto o paciente está passivo na ventilação mecânica, ele está em VCV para controlar o volume minuto e controlar o CO2, tá bom? Então, seguindo as diretrizes falam, né? É recomendado VCV para não alterar o CO2 do seu paciente. As novas orientações já tanto faz. Se você quiser ventilar em PCV, tudo bem, mas que tenha um capnógrafo calibrado também. E se não tiver um capnógrafo, que tenha uma gasometria, pelo menos uma por plantão, para você ter esse controle. O problema é que muitos pacientes neurocríticos ficam muito tempo na ventilação mecânica. Aí, qual o problema de ficar muito tempo na ventilação mecânica? Eles desenvolvem lesão pulmonar também. Tá? Então, 25% desses pacientes, o que a literatura fala, desenvolve SARA, síndrome de desconforto. Aí vai manter um CO2 ideal na SARA. Esse é o perfil de paciente bem difícil de manejar. Né? Aí você mistura com ventilação mecânica segura, com a SARA, com o CO2 esperado. Neurocrítico com SARA, que precisa de uma ventilação protetora pulmonar diafragmática, mas o cérebro também. O que você vai preferir? Você prefere proteger o diafragma, o pulmão do seu paciente ou o cérebro do seu paciente? Tá. Óbvio que você vai dar ênfase. Não existe transplante de cérebro, né? Todo mundo fala isso. Depois resolve o pulmão. E você sabe que é uma coisa que eu acho que a gente precisa evoluir quanto ciência e quanto, né, quanto recomendações que a gente dá. Eu entendo que a gente precisa colocar em diretrizes assim, olha, não há diferença entre ventilar, pressão e volume. Mas as diretrizes, inclusive essas diretrizes novas, elas são orientações práticas, a gente também tem que pensar no que é mais fácil, porque a partir do momento que eu coloco, é igual eu fazer as duas coisas, para quem não tem domínio nenhum, vai botar na pressão e se não tiver do lado o tempo inteiro com o capnógrafo, exatamente, vai ter uma dificuldade muito maior. Então a gente precisa, eu acho que chegar a uma maneira de escrita para recomendar às pessoas e dizer assim, olha, do ponto de vista científico, não tem a diferença entre os dois modos, mas se você tem uma dificuldade de estar próximo, de medir a mecânica e tal, é mais fácil você deixar em volume para garantir, como a diretriz de 2013 fazia. Né? Isso, então, eu acho que a gente precisa avançar nisso. Débora e Sancler, e isso poderia ter entrado como consideração e não sugestão. Eu achei muito bom eles dividirem em sugestão, porque para você falar sugerir algo, precisa ser baseado em um ensaio clínico aleatorizado ou revisão sistemática com meta-análise com baixo risco de viés. Mas consideração, que é isso que você falou, pode ser até opinião de especialista. Aí você pode colocar nas orientações. Eu super concordo, poderia entrar como consideração e não sugestão. Pois é, eu acho que, assim, se o objetivo do documento era esse, né, ser mais prático, a gente tem que pensar também em como a gente insere isso no meio. E uma boa diretriz, ela leva tudo isso em consideração, ela leva em consideração a aplicabilidade, a viabilidade, a experiência dos profissionais, etc. Então, para você que está no hospital, que é referência de neurocrítico, que tem protocolo, que tem profissionais formados, tudo bem, é mais fácil falar que tanto faz. Mas para um hospital que não tem tanto recurso, que tem alta rotatividade, que tem profissionais menos treinados, às vezes seria muito mais interessante. E aí você colocou que tem no seu, eu acho que tem em todos os lugares, os protocolos ajudam a gente a otimizar esses fluxos. Exatamente, a te nortear. Perfeita colocação. E também me perguntam muito, Débora e Sancler, do famoso PR-VC no neurocrítico, né? Mas é o melhor, então, de cada modo ventilatório. Você tem um volume controlado, que já está errado, né? Que é um alvo, é um target. Regulado, e uma pressão limitada. Entendeu? Então, mas se você quiser controlar o volume, deixa em VCV, por que não, né? Eu gosto muito de pensar na ideia de protocolos, assim, principalmente nesses casos, sabe? Onde, querendo ou não, né, você tem situações de maior risco no sentido de repente, eu tenho UTIs que não são específicas, mas que recebem esse paciente, então às vezes as pessoas não têm o manejo, né?
Ou isso, assim, né? Lugares muito, né, às vezes mais distantes, com menos acesso à informação, né, à atualização. E aí eu acho que os protocolos são muito bem-vindos nessas situações, principalmente pensando no básico, né? No olha, né, isso aqui não dá para acontecer, isso aqui tem que ficar de sinal de alerta. Então, eu não sei, o Lucas trabalha aí, né? E ele já falou da experiência dele, mas assim, do que eu ouço, eu não acho que é tão comum ter protocolos de ventilação mecânica em neurocrítico. Não sei o que você acha, Sancler, do que você vê por aí, mas eu Não, sinceramente eu não gostaria que conheço. tivesse, mas eu também acho que a gente não tem. E assim, e essa conversa que a gente está tendo aqui, ela inclusive, ela é norteadora para quem está em um serviço e tem a possibilidade de discutir sobre isso. Então, assim, poxa, vamos estabelecer que a gente vai determinar o CO2 de acordo com a quantidade de monitorização que a gente tem disponível para o meu paciente. Vamos falar que a gente não tem uma estratégia hiperventilatória. Vamos estabelecer que para facilitar para todo mundo, a gente vai ter. Essa é a liberdade, licença poética, diríamos assim, que os protocolos têm. Isso tudo é baseado em evidência científica. Escolher entre volume e pressão, os dois estão dentro da evidência científica. Então, eu gostaria que a gente tivesse mais, Débora. Eu acho que não necessariamente tem. Eu acho que o que a gente tem, ao invés de protocolos, são verdades que são plantadas dentro das unidades de acordo com a cultura e a história de cada unidade. E cada profissional, e etc. Em uma página, você monta um protocolo de ventilação no neurocrítico. Não estou falando que é simples, tá? Pelo contrário, é bem complexo. Mas, para mim, se o coordenador imprimisse o capítulo da diretriz e das novas orientações e colocasse na gaveta da UTI, já está fantástico. Segue aquilo ali que está ótimo. Está perfeito. Exatamente, porque é isso, né? Principalmente porque eu acho que é o que o Lucas falou, né? Existe toda uma base de fisiologia, de fisiopatologia por trás, mas numa realidade onde aquela UTI ela não é especializada, né? Eu até entendo, não tem como as pessoas saberem tudo de forma aprofundada, né? Então é muito bem-vindo nessas horas, né? Ah, chegou um paciente neurocrítico, ai, não lembro, deixa eu olhar ali como que eu vou fazer, e pelo menos você não faz mal, né? Porque, nossa, eu sofro muito, assim, pessoalmente. O nosso hospital é um hospital terciário, quaternário, né? Super especializado. Então, às vezes, eu vejo que quando chega ali na gente, esse paciente já sofreu tanto, sabe? Desde, sabe, da UPA, da admissão, né? Pacientes com AVC, assim, a gente tem recebido muitos pacientes com AVC de 30 anos, de 35 anos, e que, sabe, você vê que a jornada dele já começou muito ruim, né? Na admissão, no diagnóstico, no tempo, né? E aí é isso, a gente só vem fazendo mal para eles, né, nesse caminho, e às vezes a hora que chega ali, a gente já tá assim, tipo, putz, né, ferrou porque já foi feito muita coisa errada, né, então acho que é uma população muito sofrida, assim, na minha opinião, por iatrogenias, né, por coisas que se fazem e que não deveria se fazer, né. E aí pensando naquele paciente que né, evolui, enfim, e aí a gente entra num processo de Que desmame. sobreviveu a tudo isso, né? As nossas inadequações, muitas vezes. O que você acha, Lucas, que tem de especial no desmame desses pacientes, assim? Uma conduta bem interessante que a gente faz aqui na Santa Casa é o seguinte, tá? Esses pacientes acabam fazendo tomografia no segundo, terceiro, para dar uma comparada. A equipe da neurocirurgia e da neurologia avaliam isso e já norteiam a gente para uma tráqueo precoce. A tráqueo precoce fica muito mais fácil o manejo do desmame ventilatório. Então, isso daqui é uma dica que eu dou também em conjunto com a equipe multi, né, a equipe médica, o neurocirurgião, já sugeri isso para o manejo ficar mais fácil, tá bom? Agora, com relação ao desmame é uma coisa, extubação é outra, né? Tem protocolos de desmame, tem protocolos de extubação, tem preditores de desmame, preditores, desculpa, de extubação, tem preditor com valor, preditor positivo, mais fidedigno, isso no desmame, na extubação. E no neurocrítico, o que mais faz o cara voltar, o cara sempre passa no desmame. Neurocrítico, ele passa no desmame e para na extubação. Para essa população, eu acho muito, muito importante e gritante essa diferença do que é desmame e do que é extubação.
Porque, Ele sei lá, num pós-cirúrgico isso não faz tanta diferença, né? De abdominal, mas é aí que é o enrosco, né? O neurocrítico, ele passa no teste de respiração espontânea, sim, então ele passa no principal, um grande preditor de sucesso no desmame, que é o teste de respiração espontânea. A gente não vai entrar nisso, tem um monte de forma de fazer. Aí você estuda o paciente, ele volta. Qual que é a principal causa de reintubação do doente neurocrítico? É a famosa proteção das vias aéreas. Então o cara volta mesmo. E a gente utiliza muito aquela regrinha do 20, 30, 40, que finalmente foi publicada agora nas novas orientações de ventilação mecânica. 20, 30, 40 é 20 de capacidade vital. Ele foi publicado, mas foi no capítulo de neuromuscular. Ela, Duchenne, Guillain-Barré, esclerose, mas, cara, faça. Se você tiver um ventilômetro e um manovacômetro, não custa nada. 20 de capacidade vital, 30 PI, 40 PE. PE para proteção de via aérea. O que a gente usa aqui também, Visage Score, é muito bom o Visage, não gasta nem 5 minutos para fazer o Visage Score. Uma provinha de 4 questões que você vai dar para o seu paciente, ele tem que tirar 3 ou 4, tá bom? Eu só acho injusto a primeira questão, que é a idade. Idade acima de 40 anos já perdeu ponto. Então tem que gabaritar Eu tirar 3 de 3, né? Quase isso. A maioria dos pacientes é 3 de 3. Mas o Visage avalia o reflexo de deglutição do paciente, que é muito importante. Lembrando, o desmame, o nível neurológico adequado para o paciente não é sinônimo de proteção das vias aéreas, tá bom? Então, muitos médicos olham esse paciente acordado com a prancheta na mão, escrevendo, e falam, cara, estuba logo. Aí você fala, seu João, põe a língua para fora. Não, seu João, deu uma tosse. Não, eu acabei de deixar 2 pacientes lá que estão acordados, só que eu não tenho coragem de tirar o tubo. Por quê? Não põe a língua para fora, não tem reflexo de deglutição, né? E tem uma tosse ineficaz. Esse cara, você vai tirar o tubo, em 1 hora você vai voltar com o tubo. Então, a principal dica que eu dou para vocês para estubar esse paciente não estuba paciente que não protege via aérea. Então, como que eu avalio isso, Lucas? Você avalia a tríade da proteção das vias aéreas, que é tosse, deglutição e movimentação da língua. Isso tem que ter, tá bom? Agora, se quiser estudar um pouco mais, vai lá no Visage, coloca o Visage como protocolo de desmame do seu paciente. Cabe muito bem, funciona muito bem. Essa mistura de pacientes não neurocríticos com neurocríticos, ela traz algumas confusões para o nosso dia a dia. A gente já sabe, por inúmeras evidências científicas, que o nível de consciência é determinante na falha da extubação, mas isso de uma população geral. Dos neurocríticos, você falou sobre coragem de extubar. Você tem um paciente neurocrítico que ele não conseguiu acordar, quem é que tem coragem de extubar esse paciente? Eu acho que é meio óbvio, mas a avaliação dessa capacidade de deglutição, da proteção de via aérea, é algo que a gente talvez tem uma visão um pouco mais simplista sobre isso, né? Eu vou te dar um exemplo. O que hoje boa parte das pessoas ensinam e usam no dia a dia é pico de fluxo de tosse. Eu tenho que ter pico de fluxo de tosse respiratória de 60. Mas você falou, eu tenho que ter PE, eu tenho que ter movimentação de língua, eu posso envolver outros profissionais como a fono. Então, não é uma avaliação tão simples assim. E quem vai estudando a fundo pacientes neurocríticos de doenças neuromusculares, então, as doenças neuromusculares, cada uma tem o seu diagnóstico, mas elas têm um foco principal na capacidade de proteção de reflexo bulbar. Os pacientes que não têm é uma linha de terapêutica, os pacientes que têm é outra. Então, a gente precisa incorporar isso, né, para dentro dos nossos pacientes neurocríticos. Legal que você utilizou o termo bulbar, né? Fazia tempo que eu não escutava o reflexo bulbar. Para quem não sabe, chama de reflexo bulbar porque o nervo que ineva essa região é o glossofaríngeo, que sai do bulbo, por isso que chama reflexo bulbar, tá? Então é justamente isso. Agora, Sancler, só quero pegar um ponto que você falou e que eu não sabia, e fiquei sabendo no Instagram. Uma vez eu abri uma caixinha de perguntas. Fonte confiável. Fonte confiável. Mas depois eu fui atrás. Não, eu vou te explicar, você vai entender. Débora, olha essa. Uma pessoa me perguntou como avaliar a proteção das vias aéreas e eu falei, poxa, o ideal seria que nem colocar uma fono e tal. Aí eu recebi uma mensagem da Sociedade Paulista de Fono no meu Instagram, falando que não,
que a fono não atua em pacientes intubados, que eu tinha que retirar aquilo, porque a fono só atua em pacientes traqueostomizados. Intubados, não. Ela me mandou o acórdão, me mandou tudo. Eu não sabia. Para mim, vocês eram essenciais. Para mim, estamos tirando agora, então. Mas, parei. Mas, para mim, não tem profissional melhor para atuar em um local que você não atua. Sério? Mas não. Então, quem tem que fazer isso? Você, então, cara. Você. Bom saber, tá vendo? Bom saber. É fonte confiável, interessante, é bom saber. Não, poxa, mas eu acho isso, acho que a gente precisa ter um pouco mais de foco nessa avaliação da proteção de vias aéreas, assim. Eu acho que a gente fala muito, mas lida de uma maneira muito simplista e superficial. E aí a gente acaba perdendo várias possibilidades de tomar uma decisão de não estubar, de uma traqueostomia precoce, para lidar melhor com esse paciente no processo de desmame. Mas eu acho que esse é um ponto que eu reforço o que eu já falei antes, que eles sofrem demais iatrogenia. Porque qual é a população que você mais escuta? Estuba, se não der certo, a gente reentuba. São esses pacientes, né? São esses pacientes que eu, pelo menos, escuto direto, assim, vamos ver se dá. Se der, boa, se não der, a gente reentuba, né? Então, de novo, assim, eu acho que é uma população sofrida na mão de muita gente por aí. Mas aí é falta de análise de dados no final do mês, né? Porque você até pode seguir isso, mas no final do mês você fala assim, cara, olha aqui, 60% dos pacientes que eu estudei voltaram para o tubo. Você tem que sempre comparar isso aqui com a literatura. O neurocrítico é um pouquinho mais, Sancler e Débora. A literatura fala que 20% do uma UTI geral pode, a cada 10 pacientes que você estuba, 2 voltam para o tubo, tá? Se for bem menos que isso, é que você está estubando pouco, né? Eles falam isso. Mas o neurocrítico tem trabalho que fala até 30%. Vamos tolerar até 30%. Agora, 40%, 50%? Opa, cara, vamos dar uma olhada. Algo tá errado. No outro hospital que eu trabalho, cada paciente que volta para o tubo, eles fazem uma análise detalhada de prontuário para achar onde foi que a gente errou. Onde foi? Você não avaliou a PE, você não avaliou o pico de fluxo, você não fez o visage do paciente, aí eu falo, não, mas foi essa história aí. Falou, vamos dar uma chance, lembrando que cada chance que você dá, a literatura fala 40%, 50% de aumento da mortalidade também. É um dado legal que você pode colocar na hora de capacitar a sua equipe, né? A cada reintubação aumenta em 50% a mortalidade. Muito bom. Perfeito. Muito bom. A gente, infelizmente, a gente precisa terminar, né? Acho que tinha mais muita coisa para falar, né? Vamos fazer o 2. Vamos fazer o 2. Já vamos programar o 2. Acho que é isso que eu falei, né? Eu acho que é uma já fica aqui a discussão de fazer o 2 com a reabilitação desses pacientes. Né? Que a gente tem muitos detalhes, né, para falar, assim, né? Tem envolvimento de muita fisiologia e fisiopatologia, tem envolvimento de muita monitorização, né? E é isso, às vezes, quando a gente não tem esse conhecimento, é uma população que acaba sofrendo bastante, né? Então, acho que foi um episódio super válido. A nossa sugestão aqui é que quem escutou, incorpore isso para a prática clínica, né? Sugira lá no seu hospital, né? Igual o Lucas falou, de repente não precisa nem ser, Débora, mas eu não consigo fazer um protocolo oficial, né? Porque tem toda uma burocracia, mas de repente faz isso, imprime lá a folhinha, coloca na pasta da Fisio, né? Para começar por aí, de repente as coisas melhoram e aí dá para falar, olha, melhorou porque a gente está olhando aqui, que tal a gente fazer um protocolo agora, enfim, né? Então acho que a sugestão aqui é que as pessoas incorporem e vão, né, estudar um pouco mais de tudo isso que o Lucas colocou aqui. Queria agradecer, Lucas, de novo sua presença, acho que foi uma conversa enriquecedora e de prática clínica, então aproveitem esse episódio, mudem as práticas clínicas que estão erradas, né, e vamos fazer bem para esses pacientes. Eu queria deixar aqui uma sugestão, Lucas, a gente sempre dá alguma sugestão no final do episódio, né, de algum livro, alguma coisa, nem precisa ter a ver, mas eu queria dar uma sugestão que eu li faz pouco tempo, é um livro que chama O Cérebro da Criança. É um livro de educação, né, quem tem filho, enfim, mas é um livro super interessante, que ele vai explicando, assim, os comportamentos, né, esse desafio de criar filhos dentro, né, do contexto de como funciona o cérebro de uma criança, né.
E é um pouco do que a gente até estava falando aqui, né? Da gente entender como funciona o cérebro para a gente poder atuar. Né? Então fica aqui a sugestão, principalmente para quem tem filho. Legal. Obrigada, Lucas. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversa. Vou passar para o Sancler se despedir e depois você pode terminar se despedindo, falando do seu Instagram de novo, o que você quiser falar. Tá bom. Lucas, muito obrigado por poder participar aqui. É um prazer poder dividir contigo alguns momentos novamente. A gente teve a oportunidade de fazer isso, né, por várias vezes lá no Instagram. Eu queria deixar 2 dicas. Uma dica, eu acho que é fazer o que o Lucas colocou lá no começo, que independente de monitorização, protocolo, modo ventilatório, desmame que você vai usar, o estudo e o conhecimento tem que vir antes. Eu acho que a dica é um pedido, na verdade, é que as pessoas entendam com quem elas lidam e a necessidade de se aprofundar naquilo que elas fazem, né? E de dica, eu acho que eu dei essa dica num dos primeiros episódios do podcast. Tem um livro que é Por que Compramos o que Compramos? E é uma análise da parte de publicidade e marketing da neurofisiologia. E aí a maior parte das pesquisas são feitas com exames de ressonância, estudo de eletroneurofisiologia, para entender assim, o que acontece no cérebro das pessoas quando elas querem comprar ou quando elas não querem comprar, quando a propaganda entra em atividade, etc. e tal. Então eu acho que é para entender, Débora colocou da criança, talvez eu esteja colocando aqui do adulto e do adulto inserido no mercado e etc., que o cérebro da gente é muito importante. Então é para desviar da ventilação mecânica, mas para a gente não sair de perto do cérebro. Eu passo agora para você, Lucas. Você pode deixar seus contatos, se quiser colocar alguma coisa aí para o pessoal que você queira dividir também, fique à vontade, tá joia? Tá joia. Vou ser breve, Débora. Muito obrigado. Sancler, valeu mesmo. Fiquei muito feliz de ser convidado para conversar com vocês, tá? É o seguinte, eu espero que essa conversa tenha estimulado os seus ouvintes a estudar um pouco mais esse perfil de paciente que é bem comum dentro da terapia intensiva, tá bom? E eu posso dar uma dica de um livro também, que foi um livro que eu comecei a gostar de neurointensivismo, que é o Hemometabolismo Encefálico de Stavali. É sensacional, é facílimo a leitura, é estimulante, você se empolga e você quer aplicar aquilo no outro dia. Então, não fugindo da área, essa é a minha dica. Se quiserem tirar alguma dúvida, algum material complementar, discutir algum caso comigo, eu recebo centenas por dia no Instagram. Meu Instagram é o meu nome, Lucas Del Sarto, e eu publico 1, 2 vezes por dia, beira-leito. Acho que esse é um diferencial que meu Instagram tem, que eu estou todo dia dentro da UTI atendendo esse perfil de paciente, tá bom? Então, eu fico à disposição de todos aí para dividir a minha experiência com vocês. Obrigado e me convidem de novo, que eu venho fácil sim, já tá dado. Obrigada. Obrigada, Lucas. Obrigada, pessoal. E Tchau, vamos cuidar gente. melhor desses pacientes. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.